apresenta o programa Abra Sua Bíblia com Josué Gonçalves. Isso. Eu só quero estar onde estás e viver. Isso aí, que Deus nos abençoe na meditação. Amém. Ter a tua. Bom dia, amado irmão, bom dia, amado ouvinte. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez esta manhã de sexta-feira para compartilhar a preciosa palavra do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade para salvar as almas e levar rumo à eternidade. E nessa manhã nós vamos seguir naquele contexto de Marcos, que começou em 4:35 e vai até capítulo 5:43, que é um bloco de 4 histórias que mostra a capacidade que Jesus tem para solucionar problemas que estão além da habilidade humana, demonstrando então o seu poder. Mark, bom dia, meu querido. Deus te abençoe nessa manhã também. Bom dia, irmão Josué. Graças e paz por você e todos os queridos ouvintes. Estamos felizes que nós podemos estar na presença do Senhor, aqui nesse lugar, em qualquer lugar onde nós adoramos Ele, Espírito e Verdade. E agradecemos essa oportunidade que temos também para ver esse grande Deus que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém. Nós queremos deixar para você, amado ouvinte, o telefone de contato 3013-9222. Ligue para cá, no estúdio, o Cacá está ali ao telefone para lhe atender. Tanto os seus agradecimentos de bênçãos que você tem recebido da parte do Senhor, como também seus pedidos de oração. Nós vamos colocar na presença do Senhor as suas dificuldades. Repetindo, 3013-9222, então, o telefone de contato. Nessa manhã nós vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34, e nós vamos compartilhar a lição da mulher hemorrágica. Marcos, por gentileza. Amém. Marcos 5, 25 a 34. E estava ali a certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastará todo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Isso mesmo. Amém. Então, mais uma história que mostra o poder que Deus tem em Cristo para solucionar coisas que nenhum ser humano é capaz de solucionar. Marcos capítulo 5, versículo 25 nos apresenta esta mulher que estava entre a multidão e 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia. E 26 diz que há muito ela padeceu na mão de vários médicos, perdeu tudo o que possuía sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, ela somente piorava. E a gente vê nos versículos 25 e 26, então, são 12 anos de sofrimento, pelo menos em 4 áreas. Tem o sofrimento físico, deve ser que ela é bastante fraca, deve ser que ela inclusive é anêmica, muita perda de sangue nesses tempos todos de 12 anos. Também bastante sofrimento emocional, devido à falta de esperança e todas as expectativas frustradas. Versículo 26, tentou de tudo para que fosse curada e encontrasse solução para o seu problema, mas ela não encontrou nesses 12 anos. E com o passar do tempo, a tendência é que a gente vá perdendo as esperanças
e fique abalado, inclusive emocionalmente. Também bastante sofrimento financeiro, porque ela acabou gastando todos os recursos nesses 12 anos, procurando na mão de vários médicos a cura. Mas especialmente, meus queridos irmãos e amados ouvintes, um sofrimento espiritual bastante grande, porque segundo a lei do Velho Testamento, na qual ela vivia, nessa época em que Cristo esteve na terra, ela estava numa condição de imunda, não podia ter relacionamento com as pessoas em geral, devido ao fato de uma mulher hemorrágica assim, é a lei em Levítico 15, 25 a 31, pessoa onde ela sentasse, se ela deitasse numa cama, ela tornaria a cama imunda. Se ela sentasse em algum lugar, pelo fato do sangramento dela, ela tornaria o local onde ela se sentou imunda. Se ela tocasse em alguém, ou esse alguém se tornaria imundo. Então, é um sofrimento espiritual bastante grande, no sentido de não ter relacionamento com as pessoas em geral, mas também, segundo a lei do Velho Testamento, em Levítico 15, 31, ela não poderia entrar no tabernáculo ou mais tarde no templo para ter relacionamento com o próprio Deus. Então, os dois grandes mandamentos se referem a relacionamento. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama o próximo como a ti mesmo. E devido à sua situação de hemorragia, 12 anos. São 12 anos que ela não pode entrar no templo. E são 12 anos com dificuldades relacionais com outros seres humanos. Não é mesmo, Marcos? Sim, Josué. Imagina, 12 anos que todo mundo olhando por você, querendo evitar, até para ver você perto, já indo em outra direção. Imagina tentar um dia algum lugar para dormir da noite e já precisa levantar cedo e tentar evitar as pessoas também, fazendo tudo para uma cura, não está conseguindo, tudo desespero também nesse momento na vida dela. Eu imagino que nesse momento a cansaço dela era demais também. Que algo, aí com isso, ainda também isso mostra mais a força que ela tinha quando nós vamos entender o que ela fez quando ela viu Jesus e ouviu de Jesus, sobre Jesus. É verdade. Agora, versículo 27 e 28, ela ouviu sobre a fama de Jesus, como o Mark acabou de dizer. E ela teve uma ideia. Ela veio por trás de Jesus, por entre a multidão, e tocou na veste de Jesus, porque 18 ela dizia para ela mesma, a fé que ela tinha, que se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E é uma fé então que ela desenvolveu, baseada nos relatos que ela já ouviu, de milagres que o nosso mestre, com a sua autoridade, havia feito. Agora ela planejou para que tudo fosse feito em secreto. Talvez por causa de timidez e muito também por causa da vergonha. Bastante medo de ser rejeitada pela multidão. Talvez se ela denuncia publicamente e fala abertamente já do fato dela ser hemorrágica e as pessoas logo tratariam ela como imunda, talvez iriam querer afastar ela do mestre. E talvez até o receio de ser condenada por Jesus. Mas de qualquer forma ela agiu, demonstrando que a fé bíblica age mesmo, e não apenas fala. Tiago 2,26 nos informa que, assim como o corpo sem o espírito está morto, fé sem obras é morta. E ela desenvolveu uma confiança tal que gerou nela uma atitude de ir até Cristo. Agora, Cristo desceu até o ponto onde ela estava. Ele recepcionou essa fé dela inicial. E dali ele construiu verdadeira fé com um entendimento, e daqui a pouco a gente vai ver a atitude que Cristo vai tomar para desenvolver um relacionamento pessoal com ela. Mas pensando no contexto dessa situação, muitas pessoas às vezes se envolveram com coisas difíceis na vida, coisas que as envergonham. Nós não estamos debaixo da lei do Velho Testamento para considerar pessoas cerimonialmente impuras por uma hemorragia, mas a gente pode pensar sobre circunstâncias e fatos que as pessoas se envolveram e que acabam muitas vezes sendo condenadas pelas pessoas com as quais convivem em geral, acabam sendo segregadas socialmente, muitas vezes até a igreja do Senhor, que deve recepcionar pessoas para transformação e salvação, às vezes colocam um rótulo nas pessoas, tentando impedir a chegada das pessoas até Jesus, e essa era a situação dela. E por essa razão ela tentou fazer tudo secretamente, não é mesmo, Mark? Sim, Josué, e nós podemos realmente perceber que, conforme a palavra disse, uma grande multidão nos seguia e comprimia. Estava muitas pessoas aqui neste momento, ela já tem 12 anos evitando todo mundo, mas de ouvir sobre Jesus já começa
um momento de fé. E é importante que nós podemos, como você disse também, nós podemos aprender que com a nossa pequena fé, com ação, é muito mais importante de muita fé sem ação. É verdade. E versículos 29 e 30, então, após ela ter tocado em Jesus, ela recebeu essa cura completa, porque logo se lhe estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. E Jesus reconheceu imediatamente que dele saiu o poder. Mas não somente estancou a hemorragia, mas também a causa da hemorragia, porque no corpo ela sentiu que ela ficou curada. Foi alguma coisa extraordinária aqui que Cristo fez. E de novo Marcos força a gente a pensar sobre contraste. Em Marcos 4,37 tinha um forte temporal. E depois da palavra de Jesus, 4,39, o vento se aquietou e fez completa bonança. Semana passada a gente viu a história do endemoniado gadareno que tinha uma legião. Capítulo 5, versículo 4, ninguém conseguia prender esse homem nem mesmo com cadeias. Depois do relacionamento com Cristo, capítulo 5, versículo 15, ele estava sentado em perfeito juízo. Agora, capítulo 5, versículo 25, uma mulher que há 12 anos sofreu nas mãos de muitos médicos, inclusive 5,26, sem nunca ter conseguido solucionar o seu problema. Mas agora com Cristo, 5,29 e 5,30, ela ficou curada, Mark. Amém. E nós podemos perceber aqui que isso, nós podemos realmente perceber isso. Imagina hoje em dia, quando nós ficamos com alguma doença, nós não sabemos o que é, ou algo assim, ou quando nós vamos e nós sentimos algo que está ruim, e é aquela coisa que nós vamos levar, e depois nós sentimos ele sair, já ficamos melhor, já sentimos, que alívio. Imagina o alívio que ela está sentindo, 12 anos, com a doença, tocando o manto de Jesus, aquela parte do manto dele, só para tocar ele, conhecendo ele, o poder, a autoridade que ele tinha. E naquele mesmo momento, isso é uma outra palavra muito importante dentro de Marcos, não era um pouco depois, imediatamente cessou e ela sentiu, Jesus cura completamente. É verdade, e mostra a autoridade. São milagres que são situações que ninguém conseguia resolver, e a chegada de Jesus fazia aquele quadro antes e depois. Agora, versículo 30, Jesus reconheceu imediatamente que dele saiu o poder, ele virou-se no meio da multidão e ele perguntou: quem me toca nas vestes? Talvez Jesus está querendo que ela faça uma confissão pública e testemunhe do que aconteceu na vida dela. Talvez, por um lado, para que ela desenvolva uma fé pessoal e um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Até aqui a coisa está um pouco impessoal. Ela tocaria nas vestes e iria embora, mas não teria um relacionamento estabelecido com Cristo. Talvez também, no futuro, não querendo que ela se sentisse culpada depois, achando que roubou alguma coisa de Jesus. Mas o fato é que, versículo 31 e 32, os discípulos, versículo 31 especialmente, criticaram Jesus. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E já é pela terceira vez que os discípulos criticam Jesus no Evangelho de Marcos. Em Marcos 1,37, Pedro criticou Jesus porque todos estavam buscando Jesus quando ele havia saído mais cedo para ir orar. Em 4,38, eles haviam criticado Jesus porque ele estava na popa dormindo e não estava fazendo nada para resolver a tempestade. E agora eles estão criticando no sentido de que está todo mundo te apertando. E parece uma pergunta ilógica perguntar no meio de tanta gente quem é que te tocou, se tem tanta gente te tocando. Mas na realidade a pergunta de Jesus, que é aparentemente ridícula, tem um sentido para a mulher em si. Está abrindo uma porta para o encontro salvador com Jesus, para que possa se estabelecer uma comunhão real. Para ela a pergunta soa como: quem me tocou de propósito? Para ela soa assim a pergunta. E Jesus não se abalou com a crítica dos discípulos, se manteve firme na situação, e versículo 32 ele continuou olhando ao redor para ver quem é que tinha tocado nele. E versículo 33 então nós temos um encontro e o estabelecimento da relação, porque versículo 33, a mulher atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e acabou declarando toda a verdade. Ela precisou vencer o receio de ser condenada publicamente pela multidão, porque ela precisou contar do fato dela ser imunda, e como uma imunda ia estar no meio da multidão, e como uma pessoa imunda ousa tocar em Jesus. Ela teve que vencer esse receio.
de ser cerimonialmente impura. E versículo 33 mostra que com Jesus as coisas são diferentes, 33 e 34. Se uma pessoa imunda tocasse em alguém dos seres humanos normais, essa pessoa ficaria imunda segundo a lei do Velho Testamento. Mas com Jesus, na realidade, as pessoas que tinham relacionamento com ele ficavam purificadas e ele não ficava impuro. Ela relatou publicamente o mal dela, que ela tinha, mas relatou publicamente também toda a verdade sobre a salvação que Cristo operou na vida dela. E acabou inclusive se prostrando aos pés de Jesus, reconhecendo o senhorio que ele tem. Não é mesmo, Mark? Amém, Josué. Imagina esse momento quando Jesus pediu quem tocou ele. Nesse momento com uma mulher que 12 anos sofrendo com essa doença que ela tinha. Também, e essa pergunta também, eu penso também que isso é uma oportunidade que ele terá para falar com ela, além disso, e dar a ela uma paz que ela ainda não tem uma cura física, mas ele vai oferecer algo mais e vai falar algo mais para ela, para dar mais paz, para dar mais tranquilidade. Imagino quando ela tocou, parou o sangramento dela. Agora ele vai falar, olha, não vai acontecer de novo, mas algo ainda maior, melhor do que a cura física, e conhecendo quem eu sou, e conhecendo o poder que eu tenho, não somente para curar fisicamente, mas muito mais espiritualmente. É verdade. E uma lição também é se pessoas estão te rotulando, meu amado ouvinte, e muitas críticas por algo que você cometeu no passado e querem impedir sua chegada a Jesus, saiba que Jesus quer te recepcionar na vida dele, quer ter uma comunhão pessoal contigo, e saiba que Jesus é capaz de perdoar, de transformar a sua vida completamente e te dar a verdadeira paz que desce de Deus. Versículo 34, as palavras amáveis e não críticas ou condenatórias de Jesus. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Deus recebe para relacionamento em Cristo aquele que confia no seu poder salvador. Ela teve aqui e ela experimentou, como Mark disse, uma liberdade do sofrimento físico, mas também uma liberdade agora do sofrimento espiritual. E agora que ela está purificada por Jesus, imagina, meu amado ouvinte, que ela pode voltar às suas relações sociais normais, inclusive com a sua família, com seus amigos mais próximos, mas principalmente, segundo a lei do Velho Testamento, Deus habitava naquele templo, e agora ela pode novamente entrar no tabernáculo, no templo, e louvar o Senhor. Comunhão reestabelecida na plenitude. Agora, algumas aplicações práticas mais específicas com respeito à nossa realidade no Novo Testamento. Romanos 3:23 falou que todos os homens pecaram. Eu e você pecamos, todos pecaram. E Romanos 6:23 nos informa que o pecado, ele quebra o relacionamento entre nós e Deus, porque a recompensa que nós recebemos quando nós nos envolvemos com o pecado é a morte. Separação de Deus, e além disso, o pecado quebra com os relacionamentos entre os seres humanos também, porque acabamos via pecado nos ofendendo uns aos outros e deixa com que nós fiquemos bastante afastados uns dos outros. Romanos 13:8-10 falou que a gente deve o amor uns pelos outros, e quem ama não faz o mal para o outro, mas o pecado nos torna pessoas más. E nós precisamos então do perdão de Cristo. João capítulo 8, naquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus não a condenou, mas além de não a condenar, além de perdoar, falou para ela que ela fosse e que ela não pecasse mais, e que ela buscasse agora, por causa do amor que ela recebeu de Deus, a transformação e crescimento espiritual. Nós precisamos na nossa vida de transformação, baseado no amor, na graça e motivado por gratidão, crescer. E em Gálatas 5:19-21, eu gostaria de compartilhar com os amados ouvintes 4 áreas de cura espiritual que nós precisamos de nos afastar de tais pecados e de sermos transformados para nos relacionarmos bem com Deus e também uns com os outros. Gálatas 5:19-21, ele falou, ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras,
discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Temos 4 áreas aqui, em que precisamos ser perdoados e depois disso transformados. Primeira área, a área sexual: prostituição, impureza e lascívia. Segunda área, a área de falsa religião: idolatria e feitiçaria. Terceira área, a área do nosso caráter, e esse caráter que se expressa no relacionamento uns com os outros: inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E a quarta área, a área dos vícios, porque ele fala sobre glutonarias, bebedeiras e coisas semelhantes a estas. São circunstâncias que matam agora o relacionamento com Deus. 1 João 3,4 fala que o pecado é a transgressão da lei, o pecado separa de Deus, e também mata o relacionamento uns com os outros, porque coisas como inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, estoura com os relacionamentos. Mas o principal e o bastante perigoso é que vai matar eternamente, porque final do versículo 21, não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. E do que a gente precisa é vir para Jesus, porque Ele tem a autoridade de nos libertar dessas 4 áreas de pecado e fazer uma transformação real, plena e total nas nossas vidas, para que a gente restabeleça relacionamento com Deus, um bom relacionamento uns com os outros e juntos na família de Deus, debaixo da autoridade do nosso grande Pai e Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, caminharmos rumo à vida eterna. Jesus, Marcos 2,17, é o médico das nossas almas, não é mesmo, Mark? Amém, Josué. Eu quero encorajar também nossos ouvintes hoje de manhã. Vai no manto de Jesus, vai no manto dele. Se você já passou muitas coisas na sua vida, pensando que não tem jeito, não tem cura espiritual, pensando, eu já fiz tantas coisas no meu passado, ou como estava mostrando aqui em Gálatas, eu já passei tantas coisas na área sexual, a área individual, a área de caráter, e tudo é vícios. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, você já ouviu que Ele pode te perdoar, e Ele pode. Vai no manto dele e veja que Jesus vai mostrar para você através da palavra dele. Ele está mais do que pronto te curar da sua situação espiritual, mas com fé, faça aqueles primeiros passos e vai no manto de Jesus. Amém. Uma pergunta para reflexão, amado ouvinte, amado irmão em Cristo: 12 anos de sofrimento? Será que nós conhecemos mesmo o poder de Cristo? Em muitas circunstâncias, pessoas que, como dizem, já aceitaram Cristo, continuam manifestando na sua vida as obras da carne. João capítulo 15, versículos 1 a 5, nos informa que Jesus é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor. E se nós somos os ramos, que estamos ligados na videira que é Jesus, nós vamos ficar limpos. Nós vamos dar frutos por estarmos ligados a Cristo. João 15,5, ele falou que se nós não estivermos ligados nele, nada nós podemos fazer. Ele falou naquele contexto que nós ficamos limpos pela palavra que ele proclama. Do que a gente precisa não é falar que nós conhecemos Cristo e que estamos em Cristo. Tito capítulo 1, versículo 16, Paulo fala para Tito que há alguns que professam conhecerem a Deus, mas que negam por suas atitudes. Vamos realmente ter um relacionamento pessoal com Cristo verdadeiro, para que não mais as obras da carne se manifestem em nós, mas para que, experimentando a verdadeira cura, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito se manifeste: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei, e pessoas assim, dirigidas pelo Espírito em Cristo, pela sua palavra, caminham rumo à vida eterna. Não fique escravo do pecado. Seja livre em Jesus Cristo, não é mesmo, Mark? Amém. Seja livre em Jesus Cristo, conheça o poder dele, seja transformado pela sua palavra, poderoso
a palavra que nós podemos transformar, a palavra que nos confrontar com nossas vidas para ser diferente do que o mundo. E com certeza, como Jesus está mostrando tantas vezes, que é mais que nós estamos nele, nós vamos ser podados às vezes. Mas, sendo podados, como nós aprendemos no retiro, é algo bom, significa que nós temos algo para dar. Se nós não estamos sendo podados, porque nós não estamos mostrando a atitude de Jesus, se nós não estamos passando algum momento assim em nossas vidas, precisamos perguntar para nós mesmos: por que eu não estou sendo podado? Por que eu não estou sendo transformado para frutificar mais? É muito importante que nós podemos ser transformados e a cada vez aprender essa grandiosa graça que recebemos. E essa graça sempre, como a palavra de Deus disse, nos chama para viver diferente do que o mundo, nos chama de viver em santidade, e como diz no capítulo 2, que essa graça aparece para todo mundo, mas essa graça nos chama para não ser corrupto, contaminado pelas coisas do mundo, mas ser transformado pelo poder de Deus a cada dia. É verdade, nós queremos encorajá-lo para que durante a semana entre em contato conosco no telefone 8570-0455, repetindo 8570-0455, e aqui nós temos o nome de alguns amados ouvintes que nos ligaram. Senhora Anerci pede pela saúde da família, a senhora Irotildes de Gravataí pede pelo irmão Arides, e senhora Cleia Regina também ligou pedindo oração pela sua família. Nós vamos estar orando por cada um de vocês. No domingo, visite-nos, Avenida Teresópolis 2043, 10 da manhã, você será bem-vindo, e também na Agronomia, no bairro Agronomia, na Avenida Bento Gonçalves, número 9251, às 18 horas, também no domingo. Você é bem-vindo no nosso meio para juntos glorificarmos o Senhor e edificarmos uns aos outros. Também na Coronel de Oliveira, Lucas de Oliveira, número 2597, 10 da manhã no domingo, o irmão Delmar Dornelles está lá também para recepcioná-lo. Fique com Deus, amado ouvinte. Que a graça do Senhor esteja no seio de cada família, dando perdão, transformação, crescimento rumo à vida eterna. Não é mesmo, mano? Amém. Vai no manto de Jesus. E eu quero que vocês tenham essa felicidade que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, que você pode ficar feliz no Senhor a cada dia, conhecendo esse grande poder que Ele tem para nos perdoar nossos pecados, para nos ter vida eterna, se nós continuamos fiel até o fim, no grandioso dia, quando nós vamos estar com nosso Senhor Jesus para sempre. Amém. Fique com Deus.